Ok, então vamos lá, vamos começar com a aula, começando a gravação. Vocês estão vendo a gravação? Quer dizer, a apresentação? Sim, sim. Ah, beleza. Bem, então, hoje nós estamos aqui, né, dia 14 de abril, é a primeira aula do mês, né, ela é a quinta aula do terceiro módulo. Então, essa aula eu vou estender ela para o dia 28, né? Então, essa sexta aula que está sendo cancelada, talvez eu fale um pouquinho, né? Eu posso fazer uma breve introdução, porque ela é só a introdução desse sexto módulo, que é dos mandamentos, né? Então, eu talvez só pincele um pouquinho, né? Mas ela vai ser a continuidade. Vai ter uma aula, então, vai ter a quarta aula do quinto tema, né? Do quinto módulo. Então, aqui, só para retomar o temário, né? Então, nós estamos aqui no quinto, falando sobre os sacramentos. A gente ainda vai falar sobre os mandamentos, né? E, por último, a gente vai fazer uma especial da oração. Bem, essa é a terceira aula, né? Que a gente vai falar sobre os sacramentos da missão e cura, né? De missão e cura. Então, aqui os temas, né? É o 23º e 24º tema, em que na primeira parte a gente vai falar da penitência e a unção dos enfermos, e depois nós vamos falar sobre o matrimônio e a ordem sacerdotal. Nesta parte da aula, a gente vai chegar até a metade do matrimônio, tá? Então, a gente vai passar pela penitência, a unção dos enfermos, e a gente vai começar a falar do matrimônio, tá? E aí na semana que daqui 15 dias a gente completa o matrimônio e finaliza com a ordem sacerdotal. Então isso daqui tá os pontos principais, né, que estão definidos lá nos artigos, né, e aí a gente vai passar por eles agora. Então, primeiro, né, a penitência e unção dos enfermos. Então a gente vai falar sobre a penitência, né, sobre a escritura dos sacramentos da penitência, os efeitos. E aí a gente vai passar também para a unção dos enfermos, né, a estrutura do signo sacramental e a necessidade, né, dos efeitos e efeitos da unção. Bem, entrando aqui para a penitência, né? A primeira noção é que o batismo ele regenera a ferida do pecado original, mas não impede as consequências do pecado, né? Que são a debilidade na natureza humana e a inclinação para o pecado. A instituição da penitência foi feita por Jesus no dia de Pentecostes, né? Mais especificamente quando ele disse, né? Receber o Espírito Santo àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem retiverdes os pecados, ser-lhes-ão retidos. Então, é o envio, né? O Pentecostes é justamente o envio. Quando a igreja, vamos dizer assim, é quando a igreja começa oficialmente, né? Com Pentecostes. E ali você recebe, né, o Pentecostes e você é enviado, né? E esse envio, né, vamos dizer assim, essa faculdade, essa capacidade, então, Jesus, ele envia e ele também dá a faculdade de fazer isso, né? Então, como Deus, ele tem essa, essa condição de dar a faculdade a certas pessoas, né? E quais são essas pessoas? São os bispos e presbíteros, né? Os padres e os bispos. Então, assim, de maneira geral, né? O que acontece? Quando a gente é batizado, nós temos o nosso pecado original redimido, né? Regenerado. Mas nós não voltamos ao estado original da nossa natureza humana. Vira uma natureza, nós com o pecado original, mesmo depois do batismo, nós temos uma natureza ferida. Por isso que se diz natureza ferida pelo pecado. A gente sempre está lutando contra isso, né? A gente sempre está lutando para tentar ser melhor, mas a gente sempre falha, né? Miseravelmente. A gente melhora, né? Dá um passo para frente e dois para trás, né? E aí então o sacramento da penitência, por conta disso, né, em vista dessa nossa natureza ferida, é um sacramento que revela a misericórdia do Pai, né? Então essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de voltar, de fazer as pazes com Deus.
como é a escritura dos sacramentos da penitência, né? Primeiro, como que é a constituição dele, né? Entrando um pouquinho mais no detalhe. Ele precisa de dois elementos importantes, né? O primeiro elemento é o elemento do fiel, né? Do penitente, daquele aquele que está suplicando pela remissão dos pecados, né? Então, quais são as condições, né? Quais são as coisas que se espera, que são os elementos dessa pessoa para que haja o sacramento, né? Primeiro, a contrição do coração. Ele precisa, o coração dele precisa estar doendo, né? É uma dor. A gente vai ver aí depois o que é essa contrição, né? Precisa também a confissão dos pecados, né? E o cumprimento das obras de penitência. Então não adianta nada você, né, estar com o coração contrito se você não fala o seu pecado. É importante você falar o pecado. E também estar disposto a acatar a penitência colocada pelo ministro, né, que vai estar ali para fazer a penitência, né, para o ato, né, da penitência, pro sacramento, né? Então são essas três coisas que, vamos dizer assim, a obrigação do penitente. Nossa contrição do coração, a gente precisa falar os pecados, né, e acatar a penitência. Por outro lado, o segundo elemento, né, é o ministro. O ministro precisa estar presente, né? E essa absorção do ministro, ele precisa falar, né, ele precisa falar a fórmula da absolvição, né? Que ele pode falar entre outras coisas, mas obrigatoriamente ele precisa falar: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula, existem alguns tipos de fórmula, algumas maiores, outras menores, mas essas palavras aqui são as mais importantes, né? Precisa estar. Se não falar essas palavras, o sacramento também não foi válido. Então, se não tem esses dois elementos, não há sacramento. A necessidade, isso aqui é uma coisa também importante, né? Então, a contrição do coração, ela implica a necessidade de um exame de consciência prévio, né? Que devem resultar em uma contrição, ou seja, uma dor da alma do pecado e a resolução firme de não pecar no futuro. Então, é um arrependimento, né? Você pode até estar assim meio chateado por ter pecado e tal, mas se você ainda está, olha, não estou arrependido, eu faria de novo e tal, tudo bem, você não teve ali, você não está contrito, né? Então, tem uma historinha que de um sacerdote durante a confissão, né? Ele fica fazendo de tudo para arrancar, vamos dizer assim, também ajuda a pessoa às vezes as pessoas que vão confessar vão sem preparar, sem fazer exame de consciência nenhum. Então o padre precisa fazer ali com ela um exame de consciência. E ele tenta arrancar, ele tenta colocar qualquer coisa que ele possa pegar, né? Porque o padre ele pode falar, olha, eu não posso confessar você, eu não posso te absolver, porque você não está contrito, né? O padre pode fazer isso, mas o padre luta com todas as suas forças para que você demonstre isso, né? Então é uma piadinha, não sei se é uma piadinha ou é uma história verdadeira do padre que foi confessar um assassino, né? Que assassinou tal pessoa lá por uma intriga. E aí ele falou, olha, eu tenho que falar, mas eu não me arrependo de ter matado essa pessoa, porque, enfim, e tal, ela fez isso comigo, fez aquilo comigo, então não me arrependo. Eu sei que é errado, mas eu não me arrependo, né? E aí, pô, e agora? Como é que eu faço, né? O padre... aí ele foi e falou, mas você se arrepende de não se arrepender? Né? Você quereria estar arrependido, você quereria não ter feito isso, né? Ou pelo menos não ter gostado de fazer, né? Não é que eu gostado, mas de não ter pelo menos essa consciência, assim, essa disposição da alma, né?
Não, isso sim, isso eu posso falar, é verdade. Eu gostaria de não, eu gostaria de ter me arrependido disso, né? Mas ele, sendo sincero, não estava arrependido. Então ele já pegou ali uma contrição mínima ali para validar o sacramento. E aí entra num questionamento, né? Quer dizer, depois do Concílio Vaticano II, né, surgiu uma série de boatos, assim, né, de que o sacramento da penitência não era mais necessário por conta dessa nova, vamos dizer assim, a nova abordagem como a contrição acontecia, enfim. É um sacramento realmente, como que eu posso dizer, é um sacramento que é politicamente incorreto, né, nos dias de hoje, em que isso daí não é bem visto, né? Então, assim, depois do Concílio Vaticano II houve esse boato de que não precisava mais do sacramento, bastava você se arrepender internamente, que estava tudo válido, beleza, Deus te abençoou. E de onde que nasceu esse boato? Desse conceito da contrição perfeita, né? Pelo menos ter deixado isso mais claro. Existe a contrição perfeita, né? A contrição perfeita, ela é aquela dor, né, profunda na alma por é, ter ofendido a Deus, né? Então, o centro da contrição é o amor. É como vamos dizer assim, um exemplo que foi dado por um sacerdote, e eu achei bem claro do que é a contrição perfeita, né? A contrição perfeita é quando a criança está brincando, né, com o pai ou com a mãe, e aí de repente ela bate no pai ou na mãe, e ela viu que ela machucou o pai e a mãe, e ela começa a chorar, copiosamente, porque ela machucou aquela pessoa ela preferia ter sido machucada pelo pai, uma criança, né, vamos dizer assim, que é amada pelo pai, ama o pai, ela preferiria ter se machucado do que ter machucado o pai dela. Então aquilo dói na alma dela. Então essa é a contrição perfeita. E a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Essa contrição perfeita, em que você está com dor de amor, não pelo pecado em si, não pelo temor da condenação, que é a contrição imperfeita, que é a mais comum, que é do nosso dia a dia, em que a gente fica preocupado, putz, eu fiz merda, né? Eu vou, sei lá, sair do estado de graça, agora eu tô sem. O foco é a gente, né? Na contrição imperfeita, que é a atrição, o foco é nós. Na contrição perfeita, o foco é Deus. Essa contrição perfeita, ela é perfeita por quê? Porque você saiu do seu egoísmo naquele momento, então o seu afeto ali já está fora de si. Né? O pecado, na verdade, é um ato de egoísmo absoluto, né? Pecado mortal. Então você fica totalmente em si mesmado. Né? Quando você tem a contrição perfeita, você já demonstra ali que é uma graça de Deus, né? Quase como uma graça, né, que você tem de realmente estar com foco e sentir ali aquele amor de Deus. Mas mesmo assim, né, você não pode, seria imprudente, né? E aí você estaria poderia incorrer no pecado nossa, me fugiu agora, pecado, me veio a palavra presunção, né? Seria presunçoso, né? E correria o risco do orgulho, né? De você, putz, olha, eu realmente tenho um coração puro aqui, olha tanto que eu consigo sair de mim, apesar do pecado mortal, né? Então, ou seja, a contrição perfeita é rara e a gente não consegue dizer exatamente quando ela aconteceu. E a contrição perfeita, ela também implica em que você, no momento mais, assim, no próximo momento possível, você se arrepende, né? Você vai ao sacramento, você pede a confissão. Se você, vamos dizer assim, tem uma contrição perfeita, fala, não, eu vou ter uma contrição perfeita aqui para eu não precisar confessar. Pronto, já não é perfeito, isso é imperfeito.
Então você tem que ter a disposição de falar, olha, sei lá, você está isolado, está em algum lugar assim que não tem padre, você pecou mortalmente e tem a contrição perfeita ali. E talvez você, sabe, nem sei quando que eu vou encontrar um padre, nem sei se, sei lá, o cara está no meio da China lá, não faz nem ideia, então ele pode ali ter a contrição perfeita e ficar em paz, tá? Com a disposição de que, cara, se eu tivesse um padre que eu me confessaria. Agora, se você, nossa, eu acho que eu tô com a contrição perfeita, eu não preciso confessar. Isso daí já não é mais contrição perfeita, já é a prova de que não era perfeito. Enfim, e aí, em suma, né, a contrição perfeita, tecnicamente, você não precisaria do pecado, da penitência, tá? Mas, então, quer dizer, em casos extremos, né, isso pode acontecer. Você pode ficar morrer em paz, vamos dizer assim, sabendo que, olha, isso daqui realmente eu fiquei contrito, eu estou totalmente arrependido disso, não por mim, mas por Deus, e ali você pode morrer e tá tudo bem, você pode morrer em paz, vamos dizer assim. Agora, se você tem aqui, tá no meio da cidade e tal, você pecou, fez uma bobagem séria que fica com vergonha, e aí você fala que tem uma contrição perfeita, só para não confessar, isso daí é balela, né? Então isso daí a gente está se enganando. Já a contrição imperfeita, que é a atrição, ela nasce do temor da condenação, que é o mais comum, né? E ela não obtém o perdão dos pecados graves, né, em si mesma. Agora, sobre, vamos dizer, essas disposições para a confissão, né? Ela precisa ser sincera, ela precisa ser clara, ela precisa ser concreta, ela precisa ser contrita, humilde, discreta e decorosa, oral e integral. Ou seja, vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho de cada coisa. Ela precisa ser sincera. Ou seja, a sinceridade aqui está em relação a você ficar, sei lá, olha, eu tô com, eu não tô contrito aqui, né? Você vai com um certo deboche, né? Eu acho que essa palavra deixa mais claro. A pessoa vai confessar com um certo deboche do pecado. Um pecado, sei lá, meu Deus, de novo eu caí nesse pecado e tal. Não, isso daí, então você não tá contrito. Então é melhor que você faça um bom exame de consciência ali diante do Santíssimo para realmente ficar, para que aquilo seja sincero, né? Clara, bem, você precisa falar claramente o pecado, né? Para isso você precisa ter consciência, né, de quais são os pecados. Aí a gente vai saber, né? Vamos dizer, isso daí a ideia é que a gente faça isso no próximo, né, no próximo módulo, que a gente vai falar dos 10 mandamentos ali, também dos mandamentos da igreja. Mas ela precisa ser clara, você precisa saber o que é pecado e o que não é. Então você precisa ir atrás e saber o que é pecado, não é e tal. Isso hoje em dia é possível, a gente ter um nível. Na verdade, esse curso em si é para isso também, né? Existem algumas coisas que ajudam muito, né? Por exemplo, Nossa Senhora da Saúde, né? A igreja aqui em Brasília, tem fez uma cartilhazinha assim, sabe? Colocando os pecados mais comuns, assim, ó, o que é pecado mortal, o que é pecado venial e tal. Isso ajuda bastante, né? Precisa ser concreta, ou seja, você precisa falar, eu cometi tal pecado, não pode ser uma coisa, olha, sei lá, geralmente, né, essas coisas que não são concretas, você começa a contar uma historinha, né? Quando você começa a contar uma historinha, quer dizer que você está querendo fugir do ponto. Porque segunda-feira estava assim de determinada maneira, aí aconteceu aquilo, depois que aconteceu aquilo eu fiquei assim, aí porque eu fiquei assim aconteceu aquilo. Então ela não foi nem clara nem concreta. Chega no final das contas você não confessou, né? Precisa ser contrita, né? De acordo com a sinceridade, precisa estar doendo de amor, né? Precisa ter uma dor ali na sua alma. Você precisa estar arrependido. Contrita é arrependido. Você precisa estar, sabe, poxa vida, isso me doeu, isso não queria ter feito isso, né? Precisa ser humilde, né? Você precisa realmente abaixar a cabeça e falar, olha, sabe, ter uma postura humilde mesmo, né? De falar, olha, não esconder, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz bobagem, eu fiz besteira. Eu não sou, né? Eu não sou melhor do que ninguém, né?
Uma coisa interessante, né? É você não se escandalizar com o seu próprio pecado. Isso é interessante, isso é um sinal de humildade. É muito comum que a pessoa se fique escandalizada. Nossa, eu sou essa, essa, essa pessoa tão nobre, tão excelsa, eu cometi esse pecado tão miserável. Olha como eu sou, como eu fui cair nisso. Cara, isso daí é um sinal de soberba, né? Então, a humildade é reconhecer, eu sou um pecador e eu cometo pecados, né? Então é isso aí. Eu pequei, aconteceu isso e peço perdão, né? Discreta e decorosa, isso aqui é interessante também. Cara, você vai e comete um pecado lá de luxúria, né? Pô, você não precisa ficar também na minúcia da coisa. Porque, inclusive, você pode incorrer em um pecado de escândalo, né? E passar, inclusive, a ser causa de tropeço para o sacerdote que está ouvindo, né? Então, assim, ela precisa ser decorosa, você precisa saber como falar também, né? Pensar um pouquinho, como falar aqui de maneira discreta e decorosa, né? Olha, eu cometi um pecado de luxúria, o pecado foi esse. E geralmente a confissão, uma confissão boa, geralmente ela é curta, viu? A gente consegue resumir ela em uma frase. Olha, eu pequei contra o sexto mandamento, né? Sei lá, trair minha esposa. Pronto, isso aí acabou. Agora, trair minha esposa com mulher lá no motel, não sei que das quantas, fazendo isso, fazendo aquilo, pô, já é indecorosa, já é indiscreta, né? Então, é isso. Oral, quer dizer, você precisa falar seu pecado, né? Você não pode só escrever seus pecados numa folhinha de papel e entregar para o padre, né? Não pode. Você tem que falar. O ato de você falar os seus pecados é um ato de penitência, né? Aquilo lá mostra a verdadeira disposição da sua alma para receber aquela penitência. Isso, assim, isso na verdade não, isso é uma terapia, né? Você falar os seus pecados é um ato de humildade, um ato muito doloroso. Às vezes, o próprio ato de falar aquele pecado já é penitência, né? Você tem coragem de falar aquilo. Então, muitas vezes o padre leva em consideração isso para dar penitência. E ela precisa ser integral. Você tem que fazer o exame de consciência para falar todos os seus pecados. Ah, mas, putz, sei lá, eu confessei já tem alguns meses, ou sei lá, ano passado. Como é que eu vou lembrar todos os pecados que eu cometi lá? Cara, tenta lembrar de todos. Se você, os que você pede a intercessão do Espírito Santo, anota os seus pecados que você lembrar e tenha certeza de que aqueles que você não lembrar, eles vão estar também perdoados, tá? Então fica tranquilo. O que não pode acontecer cara, eu pequei mortalmente, porque, sei lá, no caso eu traí minha esposa. Aí eu vou lá eu confesso que, sei lá, fui preguiçoso no trabalho, fiz aquilo outro, e deixa aquilo debaixo dos panos. Pô, aí não teve o sacramento da penitência. Você sai pior do que você entrou, né? E aí você ainda vai fingir ali, né, que não é quer dizer, você está escondendo de si mesmo e de Deus, porque você não esconde de Deus, né? Deus sabe, mas você está simplesmente achando que você vai se dar bem, mas no fundo, quer dizer, você não vai ter a mesma paz, né? Porque você sabe que no fundo você não está num estado de graça. E existe uma sugestão, né? Uma boa disposição de começar pelos pecados mortais, pelo pecado mortal mais pesado até o mais leve, né? Quando você está confessando, começa pelo pior, né? Pô, comecei com esse, depois eu vou logo com o pior, depois eu vou diminuindo até chegar nos meus pecados veniais. Né? Quem é o ministro, né? O ministro para isso é o bispo ou o presbítero, né? Não é o diácono, né? A gente já aprendeu que o diácono ele recebe o sacramento da ordem, mas no primeiro grau, né? E ele precisa do segundo e do terceiro grau para ministrar esse sacramento da penitência. Muito menos um leigo aí, né? Não vai sair falando, confessando aí para os outros seus pecados aí só porque o cara é católico. Não faz sentido, né? Tem que confessar para um presbítero ou um bispo. E ele está na pessoa de Cristo. Não é o sacerdote que perdoa, mas o próprio Cristo. Ali,
assim como na Eucaristia, o padre deveria desaparecer e tá ali Cristo, né? Se o padre está falando coisa dele mesmo, inclusive coisas que fogem da doutrina, cara, esse padre, aí, quer dizer, isso não é com você mais, é com o padre e a igreja. Aí o cara tá incorrendo em aquela coisa, né, que Cristo fala, né, que seria melhor, né, que uma pedra de moinho fosse acorrentada ao seu pescoço, se fosse lançada no mar, do que escandalizar. Você cai no, isso é um pecado gravíssimo, né, para um sacerdote. E o ministro, qual é a obrigação dele, né? Ele tem uma obrigação grave de manter o segredo de todo o pecado ouvido, sob pena severa da igreja, mesmo diante de autoridade civil, e não deve usar do conhecimento adquirido, né, o sigilo sacramental. Quando, né, você tem uma sociedade, né, um estado, enfim, um país em que reconhece esse direito, né, legitima a igreja, né, a igreja é legítima, a ação da igreja naquele estado é legítima, a autoridade protege esse sigilo sacramental, da mesma maneira como você protege o sigilo profissional, né? Então, sei lá, você está ali falando da sua intimidade com um psicólogo, né? Então, o psicólogo ele também tem o dever, ele comete um crime ali se ele falar dos seus segredos para outra pessoa. E ele também não tem a obrigação, um dever de falar para o Estado aquilo lá, né? Ele não pode ser intimado, né? Pelo menos não que eu saiba, né? Eu não sou legista, não sou jurista aí, mas até onde eu sei, você não pode obrigar um psicólogo a falar da intimidade de uma pessoa, dos segredos dela em um julgamento, né? E aí, enfim, o padre ele pode ser excomungado, né, pela igreja, enfim, é uma coisa gravíssima. Bem, e quais são os efeitos do sacramento, né? Então, você, né, se reconcilia com Deus, né? Então ele perdoa os seus pecados, reconcilia com a igreja, né? Também, porque você acaba com o pecado mortal, né? Você acaba rompendo também com a igreja de alguma maneira. A recuperação do estado da graça, se foi perdido com o pecado mortal, remissão da pena eterna merecida pelo pecado mortal, ou seja, pecado mortal significa o quê? Que se você morrer em pecado mortal, a sua alma vai para o inferno, né? Ela vai para a danação. E quando você confessa, você tem essa remissão. E também, pelo menos, parte das penas temporais, né? Quer dizer, tudo bem, eu pequei mortalmente, fui pro sacramento, né? O sacramento fui perdoado e tal, mas quando você é perdoado, você não vai mais pro inferno, mas quer dizer que você não ganhou o céu de imediato, né? Vamos dizer assim. Você pode não ir para o céu, não implica necessariamente você ir para o céu direto, tá? Você está salvo, você vai para o céu algum dia, mas você pode precisar passar pelo purgatório. No sentido de que é aquela velha história, tem uma historiazinha, vamos dizer assim, né? Que ajuda, pelo menos me ajuda a entender isso, né? Um pai, vou resumir ela aqui, o filho estava brigando muito na escola, tal, aí pede ajuda pro pai para parar de brigar na escola. Aí ele vai falar, ó, toda vez que você ofender alguém, brigar com alguém, você prega um prego aqui nessa tábua. Aí no começo ele começou pregando 10, depois 8, 7, até não pregar nenhum. Aí ele ficou feliz e tudo mais, tal. Ele falou, agora toda vez que você se reconciliar com alguém, fizer amizade, você tira um prego aqui. Aí ele começou tirando um, depois um dia tira dois, até tirar tudo. Aí depois o pai chega e fala, olha só, você tá vendo tudo que esses buracos aqui? Então, esses buracos são o mal que você fez. Todo mal que você fez, por mais que você peça perdão e a pessoa te perdoa, ele deixa uma marca. E é essa marca que se fala aqui, né? É essa marca que a gente cobre, vamos dizer assim, né? A gente enche essa marca, a gente apaga essas marcas do pecado no purgatório.
Você pode, né, apagar essas marcas aqui na Terra, né? Aí, oferecendo as obras, né, uma vida mortificada, né? Uma vida em que você oferece obras para Deus, você se sacrifica, você se abstém de fazer algumas coisas. Então, e isso é a busca pela santidade, né? Então, é como Deus te dá a opção, né, de você ou resolver isso no purgatório ou resolver isso aqui na Terra, sendo que aqui na Terra tem méritos, né? Então você pode salvar a si mesmo e também ajudar outras almas do purgatório a se salvarem com sua remissão, tá? Então, e aí, a isso, vamos dizer, tampar esses buraquinhos, essas marcas, a igreja chama de indulgências, né? São as indulgências que a igreja concede, né? Que são, vamos dizer assim, são dádivas, são dons de Deus, em que a igreja coloca algumas condições para que você tenha essa indulgência. A indulgência é justamente isso, você tampa aqueles buracos, aquele mal. Por que que tampa? Porque é um ato de humildade, um ato de adesão à igreja, né? Um ato de adesão à disposição e ter uma boa disposição para que você você vá direto para o céu, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, né? O dia dos mortos, né? Do dia 2 de novembro, você pode ter ali uma indulgência plenária. Indulgência plenária significa que todos os buraquinhos deixados pelos seus pecados, eles vão ser tampados até aquele momento, né? Não significa que vão ser tampados dali para diante, mas dali para trás eles vão ser tampados. Então, se você vai à missa, se você se confessa, se você visita um túmulo, né? Então você tem uma indulgência plenária. Existem várias indulgências plenárias, né? Ou indulgências parciais, enfim. A igreja ela concede esses dons. Também outro efeito, né? Paz e serenidade de dar consciência, né? E isso daqui é uma coisa que eu acho que é comum, né? Assim, a experiência das pessoas, isso é muito comum. É muito comum as pessoas estarem carregando um fardo pesado, vão, despejam aquele fardo na confissão e saem de lá em paz, em serenidade, justamente porque falou, né? E falou de maneira humilde, pedindo perdão a Deus. Crescimento das forças espirituais para o combate cristão, né? Então você sai de lá fortalecido para não cair mais no pecado. Isso é importante, né? Uma condição do pecado, né? Da contrição, é você não pecar mais, né? Beleza, olha, às vezes você tem um vício ali, você sabe, pô, eu vou confessar aqui, mas eu vou cair de novo na frente. Pô, paciência. Você quer cair de novo? Não. Você vai lutar para não cair de novo? Vou. Beleza? Então tá válido. Você pode cair de novo ali na frente, confessa de novo, tá? Então isso daí é uma coisa importante. Agora o problema é você falar, cara, olha, outro problema, não, vamos dizer assim, eu vou confessar aqui, mas olha, já está planejado, sei lá, o cara tem um amante, o cara já planejou ali a viagem que vai fazer com ela, e aí ele vai e confessa antes da viagem se arrependendo. Ele não se arrependeu coisa nenhuma de ter traído a mulher dele, porque ele já está marcado com a amante ali, para fazer a viagem. Então isso daí já não rolou, sabe? Bem, unção dos enfermos, né? Agora a gente passa para a unção dos enfermos. Então isso daqui deixa mais claro aqui na carta de São Tiago, né? Está alguém enfermo, né? Eu errei na digitação. Chame o sacerdote da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, se eles são perdoados. Então isso que é interessante, a unção dos enfermos ela também tem um vínculo com a penitência, porque ela também perdoa os pecados. A estrutura do signo sacramental e a celebração do sacramento. Então, a estrutura do signo é um óleo de oliveira, que é bento pelo bispo ou presbítero que tem a faculdade.
você, né, durante a unção dos enfermos, você unge a fronte e as mãos, e também faz a recitação, o ministro faz a recitação da fórmula sacramental pelo ministro, né, a fórmula sacramental da unção. É conveniente que ela seja precedida pela confissão, para aquelas pessoas que têm condição, né? Às vezes, sei lá. Por isso que é interessante, né, que a unção dos enfermos não aconteça no último segundo ali, quando a pessoa já perdeu sei lá, um velhinho que já está senil e não lembra mais de nada. Tudo bem, a unção pode ser feita ali, tá? Mas o ideal é que ela seja feita em um momento em que ele ainda tenha a faculdade ou a condição, a liberdade de manifestar essa liberdade, né? Manifestar a vontade de se restabelecer com a igreja, de se restabelecer com Deus, né? Então, quando é possível, né, se faz uma confissão dos pecados e que ela seja feita dentro da Eucaristia. Isso aqui também é interessante, né? Então, a Eucaristia, ela pode ser dada, né, o vinhático, ela pode ser dada a pessoa ali enferma, então está com perigo de morte. É bom que seja assim, é conveniente que seja assim, né? Logo depois da confissão e receber a unção dos enfermos, porque o viático não se dá, né, a essa última Eucaristia. Que você tenha você passe, né, faça a sua Páscoa com a Eucaristia. A Eucaristia é o que? A Páscoa de Cristo, né? Então é muito bonita, é desejável que você, na sua Páscoa, também esteja com a Páscoa de Cristo, né? Não necessariamente no mesmo momento, né? Estou falando assim, pode ser feito precedido, mas vamos dizer assim, o último sacramento seja a Eucaristia, né? Depois da unção dos enfermos. Então, o sujeito é toda pessoa com uso da razão, né, batizada e em perigo de morte ou de doença grave ou velhice, né, avançada. Bem, agora a gente vai começar a falar do matrimônio e aí a gente vai parar, tá? E a gente retoma na próxima aula. Bem, aqui a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio, a celebração do matrimônio, paternidade responsável, depois a gente vai passar pelo sacramento da ordem e assim por diante, né? Então vamos começar a falar sobre o matrimônio, né? Bem, a instituição, ela foi instituída pelo Criador, né? Ela representa a união de Cristo e da Igreja. Como que ela é instituída pelo Criador? Porque ela nos fez homem e mulher. Isso daí, porque o Criador nos fez homem e mulher. Esse daí já é um primeiro ponto, assim, existencial, vamos dizer assim. O ser humano, a natureza humana é homem e mulher, né? Eu acho que essa daí já é um ponto, assim, que para nós, né, vamos dizer, as pessoas de fé, já é uma coisa que confronta diretamente com o que está acontecendo hoje na cultura, né? Então, fomos criados homem e mulher. Então, essa união, a nossa natureza está voltada um para o outro, né? Cara, se a gente for parar para pensar, né, o Deus poderia ter feito vários outros tipos de como existem na natureza, né, vários outros tipos de reprodução, né? Enfim, a gente poderia se clonar, enfim, mil coisas. Hoje, né, com a tecnologia, isso acaba sendo possível, né? Mas é aquele mau uso da nossa liberdade. Então, Deus criou a gente homem e mulher, né? Então isso daí já é uma instituição fundamental, né? Já parte ali bem, eu também não sou jurista, mas isso daí também é uma das bases do direito natural, né? Então, então sim, é uma coisa estruturante, né? Que não, vamos dizer assim, está apenas no âmbito da religiosidade, né? Mas da própria natureza humana. Então, o sacramento do matrimônio torna o homem e mulher uma só carne e não se esgota em si, pois abre-se ao dom da vida humana, né? Então, isso daí é muito importante, né? Quando Deus nos criou homem e mulher, ele nos dá o poder de procriar, né? Então, o único ser que cria, né, é Deus. Mas ele dá ao ser humano
a capacidade de procriar, né? De contribuir com a criação. E esse dom do sacramento, né? E aí por si, então esse sacramento ele também implica em uma abertura a esse dom, né? Por que é como se você falasse, olha, Deus fez homem e mulher, mas por motivo nenhum. Não, Deus fez homem e mulher para que a gente participasse da criação, desse dom divino. Então, o dom do sacramento são as pessoas, na medida em que nenhuma pode se tornar pai ou mãe por si só, né? Então, o dom desse sacramento, né, é justamente esse sacramento, ele acaba se tornando um sacramento fundamental, né, na medida em que ele é a base também da sociedade. O sacramento que é a base da sociedade, né, e por isso também compreendido como uma instituição civil a ser preservada. Então isso aí também é interessante. Nesse aspecto, vamos dizer assim, a religião e a sociedade civil, né, eles, vamos dizer, há uma sobreposição nesse sentido, né, em que a sociedade civil também entende essa instituição como algo necessário e que precisa ser preservada. Então existem, vamos dizer assim, existe nesse sentido uma dupla camada de leis, vamos dizer assim. Existem as leis religiosas e as leis civis, né, que visam esse bem-estar desse sacramento, né? Mas infelizmente, né, cada vez maior o número de pessoas que coabitam sem nenhum vínculo institucional, né? Que